Três meninas da cidade de Varginha, no sul de Minas Gerais, se depararam com uma criatura alienígena. Em um terreno baldio, agachada, estava uma criatura de pele marrom viscosa, olhos vermelhos e 3 protuberâncias muito marcantes em sua testa. Apesar de assustadora, a criatura parecia fragilizada e tão assustada quanto as meninas. Mas isso não impediu que elas gritassem o mais alto que elas podiam. E esse grito foi o estopim para o caso do ET de Varginha, o caso ufológico mais famoso do Brasil. Se você gosta de vídeos nesse formato, eu te convido a se inscrever aqui no canal, pois em troca eu estarei fazendo vídeos cada vez melhores para você aproveitar. Eu sou Augusto César e você é incrível. Parte 1. O início de tudo. Foi em janeiro de 1996 que a cidade de Varginha se tornou o palco do caso ufológico mais conhecido do Brasil. É uma história praticamente cinematográfica que envolve o avistamento de um OVNI, o avistamento de múltiplas criaturas estranhas pela cidade, uma caçada implacável e a captura das criaturas pelos bombeiros e pelo exército brasileiro, além do suposto acobertamento de tudo, tornando esse caso o caso de acobertamento OVNI mais bem sucedido do Brasil até hoje. Estima-se que houve pelo menos 2 avistamentos de alienígenas confirmados pela investigação. A primeira criatura foi capturada pela polícia utilizando uma rede, e a segunda criatura, que no caso seria a criatura que foi avistada pelas 3 meninas e que causaram todo esse alvoroço, essa foi capturada no final do dia por policiais que estavam à paisana e fizeram isso de maneira mais discreta. Acusa-se que o policial Marcos Eli teria tocado diretamente na criatura sem o uso de proteções ou luvas no momento da captura com a rede. Semanas depois, o policial veio a falecer por uma infecção bacteriana generalizada. Ainda nas semanas subsequentes aos fatos, também houveram mortes no zoológico local. Acusa-se que vários animais morreram de forma misteriosa dentro do zoológico, e durante a autópsia dos animais, foi encontrado dentro deles uma substância cáustica tóxica, e que essa substância poderia ter causado o empretejamento do estômago e do intestino dos bichinhos que faleceram. A cronologia ufológica. Segundo aqueles que acreditam na narrativa ufológica, o que aconteceu foi o seguinte. No dia 20 de janeiro, por volta de 1h da manhã, o casal de agricultores Eurico e Oralinda perceberam que o seu gado estava inquieto. Ao sair para verificar o que estava acontecendo, eles avistaram um objeto voador não identificado. Esse objeto, que segundo eles parecia uma espécie de submarino, soltava muita fumaça. Era como se ele tivesse sido danificado por algum tipo de ataque. E então, na manhã deste mesmo dia, começaram os problemas. Múltiplos telefonemas para a polícia e bombeiros estavam sendo feitos pela população. Ao que parece, havia um grande alvoroço na cidade, porque o corpo de bombeiros, com auxílio dos militares, teria capturado uma criatura não identificada utilizando uma simples rede. A criatura, ao ser capturada, emitia um zumbido esquisito. Então, dentro da narrativa ufológica, acusa-se que essa criatura foi colocada dentro de uma caixa de madeira e levada pelo exército. Ainda no dia 20 de janeiro de 96, às 3 da tarde, acontece o avistamento icônico das 3 meninas. As jovens Liliane Fátima, Valquíria Aparecida e Kátia Andrade se depararam com uma criatura agachada em um terreno baldio. Na descrição das garotas, era uma criatura de pele marrom viscosa com olhos vermelhos grandes e protuberâncias marcantes em sua testa. E essa foi a imagem que ficou mundialmente conhecida como a imagem do ET de Varginha. Então, na noite do dia 20, foi capturada a segunda criatura. Acredita-se que era a criatura que tinha sido avistada pelas 3 meninas. Essa captura foi feita por policiais à paisana e foi feita de maneira muito mais discreta. Os dias 21 e 22 de janeiro de 1996 são o que eles chamam de fase hospitalar. A criatura teria sido levada de um hospital para o outro, do hospital regional para o hospital Humanitas, que tinha mais infraestrutura. Lá, alas inteiras do hospital teriam sido isoladas para deixar o espécime isolado em um canto longe das pessoas enquanto ele era avaliado. Então é dentro dessa narrativa ufológica que acusa-se que houve muita movimentação de militares indo e vindo de um lado para o outro dentro daquele hospital por causa daquele espécime. No dia 22 de janeiro foi o momento em que aquela criatura, provavelmente morta, seria colocada em uma caixa e transportada para outro lugar. A essa, Escola de Sargento das Armas, teria então criado um comboio com 3 caminhões, onde eles colocariam essa criatura em uma caixa e levariam ela para a Universidade de Campinas, a Unicamp, aonde o famoso médico legista Badan Palhares seria responsável por fazer a autópsia do alienígena. E nas semanas que se seguiram, mais coisas estranhas haviam acontecido, tais como a morte do policial Marco e a morte dos vários animais no zoológico.
A família das 3 jovens também diz que um grupo de pessoas muito bem vestidas foi até a casa delas para suborná-las. Essas pessoas teriam dito para elas que elas deveriam falar para a imprensa que tudo não passou de um mal-entendido, desmentir tudo que elas tinham visto e que elas ganhariam um bom dinheiro por isso. Segundo a família, as meninas elas disseram não para esse grupo de pessoas que se retirou numa boa da casa delas e elas se recusaram a mentir para a imprensa. E essa foi a narrativa ufológica, a narrativa defendida por aqueles que acreditam que realmente houve um contato alienígena na cidade de Varginha, em Minas Gerais. Mas a narrativa oficial é um pouco diferente. Tudo isso que você ouviu agora foi publicado em um livro. E com esta publicação, esse livro se tornou uma acusação gravíssima aos membros do Exército Brasileiro. Com isso, em 29 de janeiro de 1997, no ano seguinte, o comandante da Escola de Sargento das Armas, a ESA, determinou a instauração de um inquérito policial militar. Isso porque as acusações que foram feitas contra os militares a partir desse livro, de todo esse caso que você acabou de ouvir, eram motivo de punição com cadeia e precisavam ser investigadas pelo Exército Brasileiro para saber se alguém ia para a prisão ou não. O Exército Brasileiro então tornou aqueles que eram os investigadores do caso Varginha em investigados. Era necessário investigar para descobrir se eles realmente teriam forjado provas e acobertado fatos para esconder o que realmente aconteceu em Varginha. Com as investigações feitas, toda a documentação levantada e todas as testemunhas ouvidas, no final, esse caso parecia muito mais mundano. A cronologia fica da seguinte maneira. A cronologia oficial. No dia 20 de janeiro, onde alega-se o avistamento de um OVNI com formato de submarino, com fumaça, várias ligações e todas essas coisas, mostra que, na verdade, nada aconteceu. Não há registros de milhares de ligações para a polícia, nem registro de grandes perseguições de criaturas dentro da cidade, muito menos nenhum registro de que o exército esteve na cidade de Varginha naquele dia. E tem um detalhe, a hipótese dos mais céticos é que o avistamento das meninas, na verdade, foi o avistamento do Mudinho. Sim, Mudinho. Mudinho é uma pessoa com deficiência física e deficiência mental severa que ficava vagando pela cidade e que tinha mania de ficar agachado ali pelos arredores da cidade. Aparentemente, ele ficava sujo, rondando e vagando pela cidade, se agachando, ficando parado pelos cantos. Se você perguntar para essas meninas hoje em dia, elas vão negar veementemente que era o Mudinho. Elas vão dizer que sabem o que viram. Para o dia 21, que foi o dia onde teve movimentação grande nos hospitais, transferências de um hospital para o outro, movimentação militar, isolamento de alas, bom, não tem nenhuma documentação e nenhum indício que aponte para que alas inteiras do hospital tenham sido isoladas ou que qualquer uma dessas coisas tenha acontecido. E o mais importante, não existe nenhum registro de entrada ou saída de militares dentro da cidade de Varginha nesse dia. O dia 22 é o dia em que o corpo do ET seria levado para a Unicamp. O corpo estaria em uma caixa de madeira e levado por um comboio de 3 caminhões do exército. Mas também não há nenhum registro de nenhum tipo que aponte para que essa movimentação tenha acontecido. Todas as documentações e registros demonstram que não havia nenhum militar dentro da cidade de Varginha nesse dia em particular. É no dia 23 que as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido para o lado de quem não acredita que tem ET nessa história. A narrativa ufológica defende que às 4 da manhã, um comboio de 3 caminhões teria levado esse alien para fora da cidade de Varginha. Entretanto, o registro oficial diz que a ESA emitiu uma nota de empenho. Essa nota tem o número 96NE 00033 e é um documento oficial que autoriza o pagamento do serviço de alinhamento e balanceamento de caminhões. E esse serviço seria prestado por uma empresa dentro de Varginha chamada Automaco. Esse documento, segundo os registros oficiais, prova que nada demais aconteceu e que tudo que foi feito com esses caminhões foi levar eles para dentro da cidade para um alinhamento e balanceamento que já estava agendado há um bom tempo e que era uma coisa de rotina feita pela ESA, a Escola de Sargento das Armas. A narrativa ufológica não diz nada aqui, mas no dia seguinte, na quarta-feira, o cabo Vassalo teria levado esses caminhões para fazer o alinhamento e o balanceamento dentro dessa empresa. É no dia 25 que surge a prova incontestável de que esses caminhões estavam em Varginha neste dia. Essa prova continha um registro oficial onde havia as fichas de controle de entrada e saída desses caminhões. Essas fichas de controle continham data e hora da entrada e saída desses veículos. Saídas as quais estavam registradas como 8h34 da manhã e 15h41 da tarde,
com destino a Varginha para uma manutenção agendada na empresa Automaco. Então a hipótese oficial é de que foi esse movimento de caminhões que fez as pessoas acreditarem que havia um movimento militar sendo feito por causa das coisas que aconteceram no dia anterior, e graças a essa movimentação de caminhões que o boato começou a crescer, e aí ocorreu essa mistura de fatos e datas, e chegamos no ponto que estamos hoje. Quanto à trágica morte do policial Marco, que tinha apenas 23 anos, ele morreu de infecção bacteriana normal e não tinha nenhum registro de qualquer bactéria vinda de qualquer outro lugar. E no zoológico não havia esse grande registro de óbitos que era dito como verdade na narrativa ufológica. E os animais que estavam ali há um mês antes continuavam ali um mês depois. O que as autoridades concluíram então foi que os ufólogos pegaram múltiplos eventos separados, juntaram em um evento só para criar uma narrativa de conspiração. Ou seja, juntar os avistamentos e tudo que aconteceu com as 3 meninas no dia 20 com os movimentos de caminhões do dia 25. E a conclusão das autoridades é que essa narrativa não se sustenta diante das documentações e provas do mundo real. Os hospitais envolvidos disseram que não tinham nada a ver, não havia nenhum registro de entrada ou saída de pacientes dentro do hospital, trocas de quarto também não foram visualizadas. A Unicamp nega veementemente qualquer participação nesse fato, e o médico legista declarou o seguinte: ele disse, não sei de onde tiraram essa ideia imaginosa. Efetivamente desconheço qualquer tipo de material alienígena que tenha vindo para o IML ou para a Unicamp. Entretanto, para aqueles da ufologia que acreditam que isso aqui realmente foi um encontro com o extraterrestre, eles dizem que esse foi um caso onde o governo brasileiro teve um grande sucesso em acobertar os fatos e fazer as pessoas que viveram e sabem a verdade passarem por bobas. Realmente surgem muitas perguntas. O que aquele casal realmente viu? Onde aquele treco saindo fumaça caiu? O que realmente começou essa loucura toda? Isso é uma conspiração maluca? As meninas viram apenas um modinho? Ou realmente tivemos um contato direto com alienígenas aqui no Brasil? Comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você acha. Eu vou ficando por aqui. Sou eu, o Augusto.